Olá, sou o Flávio Napoleão, engenheiro agrônomo. Nos pediu para complementar com relação à adubação. A adubação, independente que ela seja orgânica ou seja química, ela tem que ter uma localização específica para ser colocada. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, nós temos aqui sulcos de plantio, aonde o produtor ele pode ser feito isso aqui com a máquina, com o sulcador, mas pode também ser feito com enxada ou com enxadeco. Bom, feito o suco, duas possibilidades. Ele pode vir com adubação orgânica dentro do suco, o suficiente para cobrir, para que a gente não veja o fundo do suco, e logo em seguida se joga um pouco de terra para cobrir esse esterco e fazer a colocação da raquete. No caso específico do químico, também pode ser dessa mesma forma. Você coloca ele no fundo, chega um pouco de terra e coloca-se a raquete, quer seja no baralho ou no dominó. E você pode fazer isso da melhor forma possível, sem ter problema nenhum. Em fundação, quando nós estamos falando de adubação de cobertura, que é justamente aquela adubação que é feita quando a planta ela já está pegada, já está com broto, depois de um corte. Então, tanto pode ser feito químico ou orgânico, não tem distinção, sabendo que o químico normalmente tem uma resposta mais rápida do que o orgânico, mas ele também pode ser utilizado sem... Só complementando as informações, no caso de uma adubação de cobertura, pode ser feito justamente com base na linha de plantio, todas elas plantadas e já brotadas ou já em desenvolvimento. A adubação ela deve ser pelo menos um palmo da planta mãe. E essa adubação, quer seja química ou quer seja orgânica, ela é colocada pelo lado de fora. No caso aqui, como nós temos dois sulcos, então ele pode ser a adubação ela ser colocada bem no meio mesmo, sem ter dificuldade nenhuma. Então fica uma linha de planta para cá, uma linha de planta para cá, e você aqui no meio você faz a adubação química e orgânica. O detalhe para a orgânica, que ela tem que ser pelo menos um palmo a um palmo e meio da base da planta, porque o adubo, ao ser colocado junto à raquete, não é que o adubo ele vai matar, mas o adubo ele vai propiciar o desenvolvimento de fungos que pode ocasionar o apodrecimento da planta. Isso não acontece com o químico, porém, do mesmo jeito que o químico, por ser substâncias mais fortes, também se evita por dois motivos. Por causa disso, por causa de uma queimadura na planta, como também a grande maioria das raízes, ela vai estar aqui no meio. Então, quando imagine uma linha de planta aqui, uma linha de planta aqui, e aqui vai estar exatamente um emaranhado de raiz, onde seria a boca da planta. Então, não há necessidade de se colocar no pé da planta. Coloca-se no meio, que aí a partir daí tem todo um aproveitamento melhor por parte da planta, ok? Uma dúvida muito comum, muito constante, que o pessoal sempre fala, sempre comenta: quando adubar? Não adianta ter o melhor adubo, não adianta ter a quantidade ideal, se você aplica numa época que não seja tão propícia. Adubo químico normalmente se faz com chuva. Bateu uma trovoada, bateu uma chuva, você faz uma aplicação do químico, porque é o tempo de uma trovoada boa, uma chuva boa, desse material ele se diluir, se dissolver e a planta então absorver ele da melhor forma possível. Se você aplica o químico na época seca, não vai surtir efeito. Na época seca, o ideal seria o esterco. Então, normalmente o esterco, você pode fazer uma conta aí, conta simples. Muitos estudos falam que é até 30 toneladas de estrume por hectare. Então, por tarefa, algo em torno de 10 toneladas, até 10 toneladas por ano. Mas sendo que você colocar 10 toneladas numa tacada só, é complicado. Então, o ideal é que você divida em duas vezes. Para o adubo orgânico, pode ser feito logo após a trovoada. Você aplica, ela vai pegar um pouco da umidade, depois um tempo seco, naquele regime que eu falei, de distância de um palmo a um palmo e meio do pé da planta. E uma outra época seria na saída do inverno, quando você não tivesse mais chuva,
mas o solo ainda tem uma certa umidade, então você pode colocar. Então, como o orgânico ele vai demorar um pouco para processar, para se mineralizar e a planta então ter as absorções desse material, então você pode colocar na época seca, porque quando vier a outra trovoada, o próximo período chuvoso, esse adubo já está no ponto da planta então absorver. O adubo orgânico, de um modo geral, você pode colocar nessa proporção que eu falei, pelo menos até 30 toneladas por hectare, 10 toneladas por tarefa. Mas o químico, o ideal é que se promova a análise de solo. Então a análise de solo ela tem que ser feita, muito bem feita, porque ela vai ser uma referência de que toda a tua área ela está precisando. Então ela pode ter uma mancha aqui, uma mancha ali, mas no grosso, no geral, ela tem que ser a mais homogênea possível. E aí existem critérios de coleta de solo, mas adubação química, o ideal é que seja. Por quê? Você pode ter fósforo, você pode ter potássio, alguns micronutrientes, mas se o seu solo tiver ácido, tem um limite. Então não adianta você botar um caminhão de adubo que ela não vai absorver em função da acidez do solo. Então, análise de solo, pelo menos, uma vez a cada 2 anos. O ideal é que seja uma vez a cada ano. 70, 80, 100 reais que você gaste, vai te gerar uma economia muito grande. Ah, mas eu sou pequeno, junta 2, 3 e acaba saindo mais em conta. Frete, deslocamento, proveito técnico, vai lá, coleta a amostra de solo. A análise de solo ela tem que ser feita antes da adubação química, para poder dar os melhores resultados. Já a orgânica não precisa. Ah, mas eu já tenho orgânico, eu não vou me preocupar com químico. Tudo bem, não precisa botar o químico. Mas de vez em quando, mesmo sendo orgânico, faça uma adubação, faça uma análise de solo, só para o desencargo de consciência, para que o técnico que esteja te atendendo, ele tenha uma referência de como é que está o seu solo. E aí você pede a análise, vai dar uma recomendação, você faz a compra do adubo com base nessa recomendação, e seria a melhor alternativa para adubação de palma forrageira para o nosso semiárido.